Bom dia, oitavo ano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, porque como nós estamos estudando poemas, nos poemas a gente usa muito a linguagem figurada e as figuras de linguagem. Então nós vamos começar a estudar agora alguns tipos de figuras de linguagem. Tem muitos, mas nós vamos estudando aos poucos. Então, como o poema é um texto literário, nos textos literários a gente tem muita linguagem figurada. Então, por exemplo, o livro didático, ele passa informações para vocês e as palavras são usadas no sentido real. Nos textos de português, nas novelas, nos contos, nas crônicas, nós temos uma linguagem figurada. Nós usamos, é um outro sentido que nós damos às palavras, uma outra interpretação. Então, como nós estamos estudando poema, nós vamos começar a estudar a linguagem figurada, tá? Então, começando pela denotação e conotação. Primeira coisa. A denotação é a palavra no sentido real. A gente chama de literal. Literal é o sentido próprio da palavra real. Quando você vai lá no dicionário, vai estar lá o significado da palavra, o seu sentido real, no seu sentido próprio, tá? Esse é o sentido denotativo. E o conotativo? O conotativo é um outro sentido que nós damos para a palavra, é uma outra interpretação. Como eu disse para vocês, nas músicas, nos poemas, nos contos, nós usamos essa linguagem figurada, que é a conotação, o sentido conotativo. Olha lá, um sentido mais amplo, que admite várias interpretações. A palavra pode ter vários sentidos, tá? Então, aqui está um exemplo para vocês entenderem. O cachorro da vizinha fugiu, tá? Tudo bem, o cachorro, aquele animal. Aí nós temos a segunda oração, aquele homem é um cachorro. Então, qual é a palavra que nós temos em comum? A palavra é cachorro, aqui e aqui. Mas elas estão sendo usadas da mesma forma? Não. Aqui, o cachorro da vizinha, a gente está se referindo ao animal mesmo. Então, é o sentido denotativo. É o animal. Certo? Agora, e quando eu falo aquele homem é um cachorro, eu estou querendo dizer que ele é infiel, que ele é mulherengo. Então, aí já entra uma outra possibilidade de interpretação, outro sentido. Então, esse sentido é o conotativo. Então, vocês viram? A mesma palavra com interpretações e sentidos diferentes. Então, o sentido literal aqui, o cachorro é o animal. E o sentido conotativo é esse outro sentido, que ele se comporta igual um cachorro, que ele é infiel, que ele é mulher, tá? Aí está a diferença. E a linguagem figurada? A linguagem figurada nada mais é que a conotação. São os vários sentidos que a gente dá às palavras. E por que ela chama figurada? Porque nós vamos ter figuras de linguagem. Nós temos muitos tipos de figuras de linguagem. Eu estou passando algumas, mas nós temos até grupinhos, figuras de palavras, figuras de som, figuras de pensamento e figuras de construção. São 4 grupos que vocês vão estudar devagar, mas vocês vão conhecendo um pouco de cada uma. Então, a linguagem figurada é quando eu faço uso das figuras, certo? E as figuras? Eu coloquei 3 aqui para vocês. Eu coloquei a onomatopeia, a prosopopeia ou personificação e a antítese. São 3 figuras de linguagem. Nós temos metáfora, nós temos metonímia, nós temos muitos tipos, tá? Aqui eu coloquei 3 para vocês não confundirem. A onomatopeia vocês já conhecem, é a imitação de sons. Onde nós encontramos
encontramos muito isso. Nos gibis, nas historinhas em quadrinho, que tem a imitação de som. Isso que é uma onomatopeia. Por exemplo, o tic-tac do relógio me irritava. O tic-tac é a imitação do barulho do relógio trabalhando. Esse kkkk que vocês colocam aí quando vocês estão conversando nos grupos, que imita o som da risada. E daí por diante, plof, né? Plim, plim. Então são imitações de sons. A prosopopeia ou personificação é a mesma coisa. São duas palavras, mas que querem dizer a mesma coisa. É você atribuir características, ações ou sentimentos. Então você vai caracterizar, você vai indicar ações ou atribuir sentimentos. Para quem? Para pessoas? Não. Essas características, essas ações, esses sentimentos são próprios de pessoas. Você vai atribuir para seres inanimados. O que é ser inanimado? Ser que não tem vida. Por exemplo, chuva, vento, montanha, dia, noite. São seres sem vida. Ou irracionais. Por exemplo, você atribui uma característica do homem para um cachorro. Você atribui uma característica, por exemplo, de uma criança para um gato. Isso quer dizer o quê? Nós vamos atribuir características próprias de seres humanos para seres irracionais, que são os animais, tá? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, as nuvens andavam lentamente. Nuvem não é um ser inanimado? Não tem vida. O que elas faziam? Elas andavam. Andar é típico de animal ou de pessoa. Nuvem não anda. Nós emprestamos esse sentido aí, essa ação de andar para as nuvens. Ou as casas espiam os homens. É um poema de um poeta chamado Carlos Drummond. Então, olha aqui. Espiam. É do verbo espiar. Está se referindo a quem? As casas. Casas é ser inanimado. Então, a casa atribuiu a ela uma ação que não é dela, que ela não pratica essa ação. Igual andar para as nuvens. Elas não praticam essa ação. A gente emprestou o sentido ou a ação própria de humanos, né? Ou de animais, certo? Essa então é a prosopopeia ou a personificação. E a última, pessoal, é a antítese. A antítese é uma aproximação de palavras ou sentimentos ou ações contrárias, com sentido oposto, tá? Então, por exemplo, o amor e o ódio andam de mãos dadas. Aqui eu tenho um sentimento, que é o amor, e aqui eu tenho o ódio, que é outro. Não são sentimentos contrários, opostos? Se você ama, você não odeia? Então, olha aí, duas palavras com sentidos contrários. Aqui eu tenho, vivemos num paraíso ou num inferno? Paraíso é um lugar bom, agradável. E inferno não é ruim, um lugar com muito sofrimento? Olha aí, ó, são palavras com sentidos opostos. Então, é essa a antítese. Então, pessoal, isso nós vamos usar muito em poemas, em músicas, em textos literários. Essas são só três que nós vamos passar, mas vocês terão mais aí outros tipos nas outras aulas, tá bom? Façam as tarefas direitinho, assistam as videoaulas, façam tudo com carinho, tá bom? Tchau, tchau!